estimado diácono Antônio, queridos irmãos e irmãs, equipe de liturgia, hoje, celebrando o 17º domingo do tempo comum, a igreja proporciona a meditação deste Santo Evangelho em que os discípulos pedem a Jesus, e é extraordinário, que ensinasse-os, assim como João ensinou os seus discípulos, João o Batista, que nosso Senhor também. Nisto, os discípulos já reconhecem totalmente já o caráter de nosso Senhor, didáscalos, em grego, que quer dizer mestre. Já reconhecem que nosso Senhor é mestre, eles já o seguem, e como Jesus continuou a pregação de João, pregando um evangelho de conversão, mas irá inaugurar um novo batismo somente na sua experiência pós-pascal, após ele subir aos céus. Então irá nascer uma igreja, a igreja que foi, podemos dizer, criada, inventada, porque nosso Senhor Jesus pegou todos os elementos das Sagradas Escrituras, e vamos meditar daqui a pouco, quando a gente refletir sobre os pontos que Santo Tomás de Aquino reflete sobre esta oração do Senhor, e vamos ver como as Sagradas Escrituras, como o Antigo Testamento é citado, e assim como está o perfeito para o perfeitíssimo, está o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos ver como nosso Senhor Jesus, então, ele respeita, ele vai crescendo e crescendo com os seus apóstolos neste espírito de sacramentos e de igreja. Depois vamos refletir então no Evangelho a oração do Senhor, sim, a oração dominical. Amados irmãos e irmãs, a oração do Pai Nosso, ela é a mais excelente de todas as orações, porque foi a única que Jesus ensinou, a única, não teve outra. Santo Agostinho vai dizer que essa oração do Pai Nosso tem um preâmbulo, tem um prólogo, e este prólogo é o primeiro reconhecimento. Pai Nosso que estais no céu. Depois seguirá 7 aclamações. Venha a nós, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 7. Que coaduna com as 7 bem-aventuranças de Mateus, e também com os 7 sacramentos da igreja. Que belo! E ainda por cima, Santo Agostinho vai dizer que quem reza o Pai Nosso com os pressupostos que nós vamos meditar daqui a pouco, com Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, o mais doutro dentre os santos e o mais santo dentre os doutos, é assim que a igreja reconhece Santo Tomás. Se meditarmos, rezar o Pai Nosso com esses fundamentos, os pecados veniais são apagados. E aí por quê? Aí precisamos meditar todo o Pai Nosso, e o preâmbulo, o prólogo deste Pai Nosso, escrito por Santo Tomás de Aquino, quando ele falava nas suas catequeses, tinha um escrivão que escrevia, depois ele lia para os irmãos,
criava-se as questões e depois vinha a disputa. Leitor, questões e disputas, que era assim que se fazia teologia. E o prólogo, Pai Nosso que estás nos céus, se for meditar no livrinho, dá 1 hora. Como são 7, ficaríamos aqui quantas? 7 horas, né? 8 horas, na verdade, só meditando sobre o Pai Nosso. Não convém. Queremos celebrar a Santa Missa, receber a Santa Eucaristia e nos unir a Cristo em comunhão. E, quem sabe, aí para quem gostaria de meditar, aí nós temos um material, um linkzinho lá, que tem o escrito de Santo Tomás sobre o Pai Nosso e sobre a Ave Maria, e você utilizaria os 7 dias da semana, e a cada dia você meditando 1 hora, você no final da semana chegou a meditar um dia na sua vida as reflexões de Santo Tomás de Aquino. Muito simples, muito bonito, cita muito a Bíblia, muito as Sagradas Escrituras, e seria uma forma de santificar nossa semana e também os nossos dias. Pois bem, a igreja então medita em Gênesis com Abraão a persistência diante de Deus, uma oração intercessória para Sodoma, que cometia pecados horríveis perante Deus. Abraão então pede por esta cidade e vai decrescendo de um número até chegar, se tivessem ali 50 justos, 40, 30, 20, 10, não tinha 10 justos. O texto continua com os anjos visitando a própria cidade de Sodoma e exortando a Ló que saísse da cidade, porque Deus iria descer a sua mão exterminadora sobre a ira exterminadora sobre aquela cidade, porque não encontrou naquela cidade um único ser que fosse um para-raio da ira de Deus, que rezasse. Tinha Ló e sua família, né? Mas Deus via que se Ló não saísse dali, iria sucumbir aos malefícios e aos vícios e aos pecados daquela cidade. É melhor que você saia. E tão terríveis são os pecados de Sodoma, que quando os anjos chegaram para agir pela ira de Deus, e tem uma música belíssima, né? Dies Irae, belíssima, uma orquestra de Mozart, se não me engano, Deus iria agir. Tão terrível era o pecado de Sodoma que, quando os anjos chegaram na cidade, os moradores, e se esconderam na casa de Ló, os moradores queriam pegar os anjos para usar de maneira sensual. Que desgraça! E era mais ou menos isso então que acontece, mas importante é a insistência de Abraão intercedendo diante de Deus, nos ensinando das premissas, que é a humildade. Na verdade está tudo presente, vamos ver depois. Aquele que recebe a maldade, a injustiça externa, ou experimenta do pecado a maldade, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor, canta o salmista. E depois, o dia feliz do nosso batismo, que Paulo faz lembrar aos Colossenses, particularmente. Eu nasci no dia 18 de março, véspera de São José, e fui batizado no dia 6 de novembro do mesmo ano. Então, poucos meses depois, até que minha mãe demorou. Mas o dia feliz do meu batismo, ou do meu nascimento, no dia que nasci para Deus, e o dia em que nasci para Deus, aconteceu o que Paulo fala: com Cristo fostes sepultados no batismo. Então, toda criança que é batizada, ela
morre afogada nas águas do batismo e meu filho, agora ele olhou com os olhos arregalados, e renasce para uma vida nova. A alma fica limpa. Desse jeito, antes mortos pelo pecado, depois renascidos com a graça santificante do batismo, onde nós nos tornamos, foi apagado o pecado original, nos tornamos filhos de Deus, como Cristo é filho, e membros da sua igreja. Então, irmãos e irmãs, sobre as premissas para bem rezar o Pai Nosso, nessas disposições, nos ajuda a meditar Santo Tomás de Aquino, nas suas reflexões sobre o Pai Nosso e sobre a Ave Maria. Apenas o prólogo desta meditação, ele diz o seguinte: como um bom leitor, irei ler para que depois possamos meditar, claro, e possa surgir alguma reflexão no nosso coração e que na hora que possamos rezar o Pai Nosso, nós tenhamos esta consciência. Então, a oração dominical, entre todas, é a oração por excelência, pois possui as 5 qualidades requeridas para qualquer oração, que é uma oração deve ser confiante, reta, ordenada, devota e humilde. Lerei apenas os pontos que citam as Sagradas Escrituras. A oração deve ser confiante, como diz São Paulo aos Hebreus 4,16: aproximemo-nos com confiança do trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia e chegar e achar graça para sermos socorridos no tempo oportuno. A oração está ao nosso alcance, de madrugada, bem cedinho, à tardinha. Não precisa do Papa, do Bispo e nem do Padre. Ela está ao nosso alcance. Segundo ponto, em segundo lugar, a oração deve ser reta, sem enrolação, sem arrodeios. Deus, Ele é Pai e Ele sabe o que o Filho precisa. Logo, nós não vamos pedir, Deus não vai dar algo a nós que vá nos condenar. Ele nos dará aquilo que nos dará a salvação. Nos diz São Tiago 4,3: pediste e não recebeste, porque pedistes mal. Ponto e acabou. Mas um ponto em terceiro deve ser ordenada, como o próprio desejo que a prece interpreta. Deve ser cheia, os pedidos e os bens pedidos devem ser bens espirituais do que materiais. Deve-se desejar as realidades celestes, as realidades terrenas. Como diz o Matuto, eu quero é que a caixa d'água pegue fogo para eu tomar banho de água quente. O mundo está se acabando, né? Eu quero é que o açude pegue fogo para eu comer peixe assado. Ou seja, as realidades materiais pouco importa. Que a água venha, chuva de graças, que vem do céu e que ilumine o nosso coração, louvado seja. O resto virá por acréscimo. Então deve ter uma ordem, os nossos pedidos. Como diz Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de
Deus e sua justiça, e o resto, o comer, o beber, o vestir, ser-vos-á dado por acréscimo. Tanto faz. Quarto lugar, deve ser devota. A excelência da devoção torna o sacrifício da oração agradável. E Deus, em vosso nome, Senhor, elevarei minhas mãos, diz o salmista, e minha alma é saciada como de fino manjar. Mateus 6,7 nos diz sobre a prolixidade da oração. Simples, poucas palavras. Muitas palavras enfraquecem a devoção. Também o Senhor nos ensina a evitar esta prolixidade supérflua. Em vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos. Mateus 6,7. Santo Agostinho nos diz: tirai da oração a abundância das palavras, no entanto, não deixeis de suplicar, se vossa atenção continua fervorosa. Então, enquanto houver fervor, que haja louvor e clamor. Diga-se de passagem, é uma oração equilibrada, nem só o louvor, nem o clamor. Diz que o louvor somente é a oração dos alienados, só com a cabeça no céu, e que o clamor somente é a oração dos desesperados, só terra. E qual é a oração por excelência? O salmista, ele tanto louva quanto clama. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Veja como está presente a confiança, a retidão, uma certa ordenação, a devoção e, por fim, quinto lugar, vem a humildade. Segundo diz o salmista 101, Deus olhou para a prece dos humildes. Lucas 18:15 exorta sobre o fariseu e o publicano. O publicano lá na frente, o fariseu lá na frente: eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como os pecadores. E o pobre do fariseu lá atrás, batendo no peito: piedade, Senhor, tende piedade. Deus ouviu a oração do publicano. E Lucas 18, 9, 15 é dito isso: e Judite, rogando ao Senhor, dizia: vós sempre tiveste por agradável a súplica dos humildes e dos mansos. E quem conhece a história de Judite lembrará que foi uma mulher que humildemente se vestiu muito bem para diante do rei interceder pelo povo. A sua graciosidade, a sua beleza e a sua humildade cativou a atenção do rei. Queremos, irmãos e irmãs, cativar também a atenção de Deus para a nossa oração, súplica, preces, confiança, retidão, que seja ordenada, primeiro as coisas celestes, depois que seja devota e, por fim, que seja uma humilde oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.